Oi, gente, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. É um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E dessa vez foi um belo de um confronto. E é claro que não podia parar em mim, eu tinha que trazer aqui para vocês também. E antes de começarmos, eu já quero pedir para você que não se inscreveu no canal, se inscreve, curte. E se o conteúdo fez sentido para você, compartilhe nas suas redes sociais para que o YouTube entenda que o conteúdo é valioso e ele entregue a mais mulheres, a mais homens, a mais pessoas. Amém? E hoje eu quero falar sobre tempo. Algo tão precioso e que nós não estamos sabendo, a maioria de nós não estamos sabendo usá-lo, desfrutá-lo e honrar a Deus. Porque se tem algo que é precioso nos dias de hoje, que Deus tem confiado a nós, tem sido o nosso tempo. E esse tema surgiu de uma conversa aleatória com algumas amigas no último sábado. E no meio ali da conversa, estávamos falando sobre, eu e outra, né? Sobre a dificuldade que é administrar o tempo, porque nós temos TDAH. Só que a outra foi e respondeu que não é bem isso. E em resumo, o que ela quis dizer foi que nós não podemos terceirizar, usar como desculpa o TDAH por não saber administrar o nosso tempo. E é uma verdade. Quantos de nós, ou quantas de nós aqui, usamos a desculpa de que nós temos muitas tarefas para fazer na nossa casa, com o nosso filho, no nosso trabalho, ou por algum diagnóstico, sabendo nós que a verdade é que nós só precisamos aprender a distribuir as nossas tarefas e priorizar o que de fato deve se ser priorizado. A minha pastora, ela tem um caderninho, um caderno normal. E lá ela coloca horas. Outro dia eu tava em reunião com ela e ela coloca horas e o que ela vai fazer naquele horário. Já tentei fazer isso e eu não consegui. Eu sei, desculpa que eu usei, né? Não estou usando mais. Mas uma desculpa que eu usei. Pra continuar o quê? Procrastinando, pra continuar nessa rotina, nesse círculo que é de viver em urgência, porque vamos ser realistas. Pessoas que não sabem administrar o seu tempo, ela vive em modo de urgência. Qualquer coisa que surja no meio de uma atividade, ela pode, no meu caso, vou falar por mim. Existem situações que eu deixo de fazer o que eu estou fazendo para ir resolver outras que eu poderia ter deixado para depois, mas não, fico ali procrastinando. Não, isso é mais urgente. Assim como também, me conte aqui, se também tem essa mania, se tem, tá repreendido em nome de Jesus, porque a partir desse vídeo você vai deixar de ter esse tipo de atitude. Por exemplo, às vezes eu tenho uma coisa para resolver no dia. E para mim é algo muito simples e eu vou deixando para depois. Só que nesse depois, eu vou ali procrastinando, vou deixando, achando que eu tenho o controle do tempo. E quando eu percebo, é muito mais do que o que eu tinha calculado. Ou é muito mais simples e eu poderia ter desfrutado de outras coisas ou ter resolvido outras coisas se eu tivesse adiantado a outra tarefa. Escolhas erradas no tempo errado que nós precisamos ter sabedoria de administrar para que o nosso tempo não seja roubado. Então, hoje, a reflexão está em 3 passagens. Em Eclesiastes 3:11, que fala que Deus fez todas as coisas no seu tempo. Nossa, Deus criou o mundo em 7 dias. Em 6 dias. E no 7º ele descansou. E porque nós não... Eu tenho dificuldade de descansar. Hoje mesmo eu tirei ali um cochilo de tarde. Hoje eu preciso descansar. E olha que isso é difícil para mim. Mas eu descansei. Tem 2 semanas que eu estou trabalhando a minha mente, o meu tempo, para voltar até a rotina que eu tinha antes. Antes eu conseguia fazer tudo no tempo certinho. Claro, tem coisas que fogem do nosso controle. E isso é normal. Nós não somos perfeitos e nós não temos o controle de tudo. Alguns imprevistos vão acontecer, mas nós não podemos nos deixar ser movidos por imprevistos. Não é verdade? Então,
Hoje eu consegui descansar, tirei 1 horinha de sono agora de tarde e foi bom, foi revigorante, até porque eu dormi tarde ontem. E sabe o que é que eu faço? Eu durmo tarde, acordo cedo e depois vem as consequências. Mas vamos voltar aqui. Lá em Jó, capítulo 14, no verso 5, diz: os dias do homem estão determinados, tudo decretastes o número de seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Forte, né? E estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Deus estabeleceu limites em que nós não podemos ultrapassar. E você já parou para prestar atenção que na maioria das vezes nós queremos, ou nós até falamos: Senhor, eu preciso de mais 24 horas no meu dia. Sendo que lá em Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo no tempo. Deus nos deu tempo suficiente para resolver tudo aquilo que nós precisamos resolver e ainda ter tempo de desfrutar. Eu falo isso e a pastora fala: nós não precisamos de mais tempo. Deus nos deu tempo suficiente. Tudo depende de como nós administramos, de como nós levamos o tempo, de como nós valorizamos o nosso tempo. Então, por que nós queremos ultrapassar o tempo de Deus? Se Deus nos deu um limite, por que nós não valorizamos esse limite? E logo mais à frente diz assim, no verso 7, para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão, ainda assim com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem que morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, o homem não acordarão. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. Eu não sei se hoje, se amanhã, se daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Eu não sei qual é o meu tempo, mas eu não tenho usado do tempo que Deus confiou a mim da maneira adequada. Eu não tenho honrado a Deus. A falta de sabedoria em administrar o tempo também é uma desonra a Deus. Ele nos confiou. Nós ouvimos muito que nós precisamos valorizar aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E quando nós ouvimos algo do tipo, levamos a entender a objetos, a coisas palpáveis, a uma casa, a um carro, a um trabalho, a um filho, a um marido. Mas e o tempo? Porque se nós não soubermos, não tivermos a consciência de que o tempo é algo muito valioso, principalmente no tempo de hoje, como que nós vamos cuidar com honra, sabedoria, da forma devida, do nosso marido, do nosso filho, da nossa casa, dos nossos bens, do nosso trabalho? Precisamos entender que existe uma ordem para cada coisa na nossa vida. Precisamos entender que os primeiros minutos ou a primeira hora do nosso dia, ao abrir os nossos olhos, nós precisamos colocar o nosso coração, nossa mente, nossa alma diante do Senhor e pedir para que Ele nos ajude a contar os nossos dias. E isso está em Salmos 90. Salmos 90, versículo 4 diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Gente, 1000 anos para Deus é como as horas que passam da noite. É tão breve, mas você acorda com aquela sensação de que a noite foi curta. Imagina o tempo, 1000 anos de Deus ser contado pelas suas horas de sono. Será que é breve? E ainda diz assim: como uma correnteza tu arrasta os homens, são breve como o sono. Acabei de falar. São como a relva que brota ao amanhecer,
Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Lá no verso 9 diz: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E aqui está no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você orou ao Senhor e pediu para que Ele te ensinasse a contar os seus dias? Quantas vezes você abriu o seu coração para Deus e confessou para Ele que você tem essa dificuldade? Eu acredito que, na verdade, essa é uma dificuldade da maioria. Porque o tempo, de fato, tem passado depressa. E você já parou para observar que muitos de nós acumulamos afazeres, acumulamos deveres, acumulamos tarefas, acumulamos obrigações. E ainda assim, nós assumimos alguma coisa a mais porque achamos que temos tempo para adicionar algo a mais no nosso tempo. Então, assim, quantas vezes você confessou para o Senhor: meu Deus, me dá sabedoria, porque eu não estou conseguindo administrar o meu tempo? Ou você só orou, como eu já orei: Deus, me ajuda a fazer todas as tarefas desse dia. Mas que todas as tarefas são essas? São tarefas necessárias para o dia? Ou são tarefas de uma semana que você quer resolver em um dia só? A gente muitas vezes faz isso. Então, como que Deus vai nos ajudar em algo que nós queremos resolver depressa? Nós queremos antecipar, ou nós queremos resolver tudo de uma vez só, sendo que até Deus criou o mundo em 6 dias. Uma semana para criar o mundo. E você quer um dia para resolver o seu mundo. Não faz sentido. A conta não bate. E eu digo isso porque a conta aqui não tem batido. Não estava batendo, em nome de Jesus. Então, assim, uma das escolhas que eu fiz foi: a minha prioridade é, primeiro, acordar, buscar ao Senhor. Depois, organizar meu filho ali para a escola, cuidar da minha casa e as demais tarefas. Tá? E as demais tarefas. Então, assim, que Deus nos ajude a contar os nossos dias no Kairos, porque o tempo de Deus é muito breve. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. O que temos feito do nosso tempo? O que você tem feito do seu tempo? Reconhecer que você precisa aprender a administrar o seu tempo conforme o tempo de Deus, pedir para que Deus lhe direcione, para que Deus lhe ajude a organizar a sua rotina, é uma oração, é um ato de sabedoria, é reconhecer a grandeza de Deus, é honrar aquilo que Ele confiou em sua mão. Então, se tem algo que eu posso deixar aqui e que tem sido um ensinamento para mim, é: tente um dia, tente 2 dias, tente 3 dias, até que você consiga, até que você entenda o quão precioso é o seu tempo. E eu ainda lhe digo mais: vai sobrar tempo até para você tirar aquele cochilo da tarde. Então, honre ao Senhor com o seu tempo. Honre ao Senhor e reconheça a grandeza dele, o poder dele dentro desse presente que ele tem nos dado todos os dias, buscando nele sabedoria, para que você consiga administrar o seu tempo de uma forma que você não viva de urgências, mas que você possa contemplar a beleza dele em tudo. Quem vive de urgência não tem tempo para contemplar os feitos do Senhor no seu dia. Então, não queira mais viver de urgência. Busque contemplação em administrar o seu tempo da maneira em que agrade a Deus. E que você não carregue, que você não tenha uma vida de urgência onde Ele traga um fardo, um peso sobre você. Porque a vida com Deus é leve. E é possível. Amém?